todos muito bem-vindos ao nosso Mais Mulher nesta nossa segunda parte. Prepare-se para ser realmente contagiado. Uma viagem pelo universo digital e o blog O Meu Pé Direito, para além das notícias do nosso M de Música. Mas essas dicas ficam para daqui a pouco. Por agora, seguimos para o livro que denuncia a história de uma nova maneira. Com a Isabel Machado, gostava de facto de conhecer melhor a ligação afetiva ao nosso país de Vitória da Inglaterra. Prepare-se para descobrir este livro. Olá, Isabel. Olá, bem-vinda. Muito obrigada. Antes de mais, deixe-me que lhe diga que é uma mulher elegantérrima. Ai, e facto, retribuo como... Muito obrigada. Eu quase que a imagino também nesta época assim histórica. E não me importava, no século XIX, não, acho que é o meu não século. É? Eu acho que sim também, pelo menos por esta perspectiva que nos traz aqui, perspectiva e não só, porque estamos a falar de facto também de factos reais, obviamente, desta mulher icónica, Vitória de Inglaterra, mas antes de irmos já para a história, perguntava se de facto sempre teve esta paixão por história, por fazer estas viagens, porque não é a sua primeira aventura também nestas lides. Não é. Eu sempre tive paixão por história, sim, mas nunca me tinha aventurado numa coisa tão profunda como um livro, um romance histórico, só há pouco tempo, há um ano e tal. E estou muito feliz, porque é preciso ter uma grande paixão para fazer uma incursão por este mundo que não é o nosso, claro. E conseguindo estar quase isolado da vida do dia-a-dia para conseguir, enfim, entrar na cabeça das personagens e fazer essa viagem. Fazer esta viagem. E, de facto, uma viagem muito especial por esta mulher, de mulher para mulher. Há que também realçar aqui, de facto, a parte afetiva desta Vitória de Inglaterra com o nosso país. Rapidamente, resumidamente, não vamos fazer a viagem por toda a história, nem queremos. Queremos que lá em casa também tenha um livro bem perto. Mas o que é certo é que esta é uma mulher muito especial. Primeiro, casou por amor. É verdade. Não é? Foi dos primeiros casos, e ela sempre disse, só casarei por paixão, e casa realmente apaixonada por um seu primo direito, Alberto Saxe-Coburgo, um homem lindíssimo. Há uma característica muito importante da Rainha Vitória, que era uma mulher que adorava a beleza, era obcecada com a beleza, e era uma mulher de uma sensualidade extrema que contraria a imagem que se vê e que nós temos dela, não é? Uma mulher austera, dura. Também era isso tudo, mas era uma mulher realmente de grandes paixões e, como disse, casa por amor. Intensa, muito intensa. Casa por amor. Tem, de facto, já nesta altura, portanto, começamos por aí, começamos já a perceber, de facto, este perfil de personalidade desta mulher, não é? Que nesta altura seria até muito difícil ter esta ideia tão presente do casamento por amor, com quem teve 9 filhos. É verdade, 9 filhos, todos vivos. Com quem teve netos, de todos eles, espalhou os netos pelos tronos da Europa, é conhecida como a avó da Europa. Maravilhosa. É verdade, uma vida longa, o mais longo reinado sempre. 63 anos. Quase 64. Quase 64 anos de reinado. E nesta ligação a Portugal, curiosamente conheceu a nossa rainha Dona Maria II aos 9 anos. Porquê é que a marcou profundamente? A Vitória era uma pessoa muito imaginativa, era uma romântica, uma imaginação totalmente romanesca e, portanto, a nossa Dona Maria II chegou à Inglaterra com 9 anos, era rainha, mas numa situação muito trágica, porque os liberais portugueses estavam exilados e, portanto... E ela soube durante meses que ela estava lá, mas não a podia visitar, porque a corte, enfim, a situação de Dona Maria II não era reconhecida oficialmente. A Inglaterra, que tinha um governo conservador, demorou alguns anos essa causa. Portanto, ela começou logo por criar um grande mito à volta desta personalidade e que vai conhecê-la aos 9 anos, volta a encontrá-la aos 14 anos e depois a ligação a Portugal nunca se perde, pelo contrário, vai sempre intensificando, porque Vitória vai casar com um primo direito seu e do nosso rei Dom Fernando, que era o marido da Dona Maria II. Portanto, a partir daí, a troca de cartas é intensa e a Vitória de Inglaterra vai sempre ter um interesse muito mais do que político, é um interesse afetivo por Portugal até ao fim da vida. Exatamente. Tanto é que, em momentos críticos políticos, governamentais, reais, foi de facto a rainha que mais aproximou também estas casas reais e de onde vem também esta nossa ligação, não é? Que começa a se calhar nessa amizade e que depois propaga por várias coisas. Este momento aqui histórico que fala e que refere, como se atrevem este grito desta rainha, que momento é este? Esse é o momento mais difícil da história da aliança de Portugal e Inglaterra, que é o ultimato britânico, já na parte final do reinado de Vitória, e isso vai ser o momento em que a rainha vai ficar muito dividida. Já tinha havido outros,
Mas há alguns em que a opção vai ter que ser tomada. Claro que e sim. nunca há duas opções a seguir. E ela é rainha da Inglaterra e, portanto vai ter que seguir ela esses vai ter que seguir uns interesses que se calhar não são os nossos. Sem dúvida, de qualquer maneira, no passado e antes de chegar a esse momento, o que é certo é que ela foi preponderante também em muitas resistências britânicas à nossa corte e que esta rainha terá também nos ajudado e ter perpetuado uma boa imagem do nosso país. Ela defendeu-nos com afinco perante os seus ministros em momentos até de guerra civil. Foi uma grande amiga de Portugal, não é exagero dizer isto. Vitória e o Príncipe Alberto, os dois, lutaram muitíssimo para que se estabelecesse aqui o liberalismo e para que houvesse paz em Portugal. Fizeram de tudo, é verdade. Isabel, porquê assistirmos a estas mulheres tão fortes no século XIX e na atualidade também as vemos, o que é certo? Eu penso que está a renascer politicamente e no lado feminino também essa vontade também de terem essa voz, mas o que é certo é que historicamente as mulheres eram muito fortes, não é? Quando tinham a hipótese de ascender... tinham possibilidades é verdade. de exercer até, não é? O que é facto é que são marcantes, não é? A Inglaterra teve 3 ou 4 rainhas, entre dezenas de reis, ainda hoje, logo não é? Ainda hoje. E as mais marcantes, Isabel I, Vitória de Inglaterra, em centenas de anos de história, não é? Claro. Portanto, são mulheres, para começar, têm uma longevidade muito maior. Isto é muito importante, não é? Portanto, marcam a sua época, quer culturalmente, quer politicamente. E depois tem outra maneira de ver as coisas, não há dúvida nenhuma. Claro, tem uma força única e que se tornam também alvo de facto de inspiração. Para a minha geração, para a forma como vemos também a atualidade, que importante que é a história também poder ser tão inspiradora para os dias de hoje. É isso mesmo também que o seu livro também procura fazer. Eu espero que sim, até porque a história traz-nos sempre grandes ensinamentos e, olha, Crimeia, a Primeira Guerra da Crimeia foi no reinado dela e estamos agora com o problema da Crimeia contra a Rússia exatamente como tinha sido. Lá está. Portanto, é incrível, a história repete-se. Mesmo que não seja exatamente igual, é de forma parecida. Claro, portanto, temos é que ver como é que terminou a segunda para conseguirmos dar a volta, para que termine de forma diferente. Isabel, foi um prazer recebê-la. Como lhe dizia há pouco no intervalo, queríamos sempre ter muito mais tempo para conversarmos com os nossos convidados, mas já foi suficiente para conhecermos sobretudo esta sua viagem maravilhosa. Muito obrigada por ter estado connosco. Eu é que agradeço. Um grande beijinho. Muito bem, se gosta então de história e de romances históricos, esta é então a leitura ideal para si. Mas quer goste de história, quer não, o que é facto é que tenha que ler e de facto fazer estas viagens maravilhosas. Também a nossa próxima convidada viaja diariamente, mas no online, pelo seu blog dedicado também, entre tantas outras coisas, ao Do It Yourself. Mafalda Galamas apresenta-nos um conceito digital pessoal, onde partilha muitas dicas essenciais, preparado para conhecer o meu